Fala galera, tá começando mais um Moviola aqui na sua Play TV. Hoje eu tenho ao lado o Renato Almeida, jornalista. Vamos falar de David Cronenberg, diretor canadense. Cara, você lembra o primeiro filme ou quando você conheceu o trabalho do Cronenberg? Eu conheci o trabalho do Cronenberg por acaso, na verdade eu nem sabia quem era Cronenberg, eu estava numa sessão daquelas em casa, na TV a cabo, e aí eu vi um filme maluco de um cara que estava num experimento para se teletransportar, e aí uma mosca entrou no caminho e descabelou tudo lá, e foi a primeira vez que eu vi. Sensacional. Acabou o filme, eu já fiquei fascinado, queria saber quem que era, aí eu descobri que era o saudoso Cronenberg. Tem uns dois longas aí na frente, que é o Stereo e esse Crimes of the Future, 69 e 70, mas o primeiro mais conhecido talvez seja o Calafrios mesmo, de 75, né, cara? Que é o Shivers em inglês, O tem até um outro Shivers, nome, They Came From Within, é um filme muito, muito legal. Aliás, esse, na verdade, assim, eu não tive a oportunidade de ver os outros dois filmes iniciais dele, mas esse também, quando eu vi, eu falei, nossa, o cara já começou com um pé direito, é um filme perturbador, é uma infestação ali de um parasita que vai pegando as pessoas através do sexo e tudo mais, e você vê aquilo, é pornográfico, assim, a violência é pornográfica, o sexo é pornográfico. E diz que ele usa atores pornô, da indústria né? pornô. É, ele usa, porque não tinha medo de chocar, não tinha medo de tabu, não tinha medo de polêmica. Renato, depois veio uma sequência boa, né? Dessa do final dos anos 70, Aí começo engatou, dos né? anos 80, né? Aí engatou. Começando com Os Filhos do Medo, The Os Brood. Filhos do Medo. Os Filhos do Medo é engraçado esse filme. O próprio Cronenberg, ele fala que é traumático, assim, foi a experiência mais difícil dele no cinema. A trama do filme, o negócio já é meio maluco, é uma mulher que está fazendo um tratamento com um psiquiatra lá, e o psiquiatra tem uns métodos meio não ortodoxos de tratamento, falando para ela projetar coisas assim dos medos dela, enfim. E aí, no final das contas, desemboca umas cenas absurdas com crianças totalmente mutantes, transformadas, caçando outras pessoas e tudo mais. Mas assim, também ele fala, e aí a gente vê também outro simbolismo de coisas da vida dele no filme, que ele conta que nesse período ele estava divorciando da esposa e foi um período traumático da vida dele. É um filme difícil, assim, para ele, é um filme muito difícil. Para nós é prazeroso de assistir, né, que todas as marcas dele estão lá, aquela coisa bem visceral, atuações muito viscerais, aquela coisa com o pé na porta mesmo para chocar, e tem aquele útero que sai as crianças, né, é um negócio, aquela bizarrice de sempre, mas assim, pra gente é recompensador, entendeu? Renato, mas talvez um dos seus favoritos seja o Scanners. Esse foi um filme daqueles que eu queria ter visto na época, sabe? Eu sempre fui fascinado por assuntos paranormais e poderes extraterrenos e qualquer coisa assim que fuja da normalidade. E ele usou muito bem esse tema, né, no Scanners, né? Existem 237 scanners no mundo, que são pessoas preparadas para ler a mente das outras pessoas e interagir de formas com que você não está preparado. E aí tem Corporação do Mal, assim, tudo que um bom thriller pede, né? E esse longa, ele é muito, muito, muito bacana, exatamente também pelo caso dos efeitos especiais. Lógico, ele sempre apostou na coisa do visual, na coisa da imagem, do gore e tudo mais, mas esse filme foi o primeiro filme em que ele pôde ter um certo orçamento dedicado para isso. E o Videodrome também é um filme marcante, assim, esse também eu tive a oportunidade no cineclube que a gente tinha na faculdade, a gente projetar lá, e um monte de gente que nunca tinha visto assistiu. James Woods num papel assim também que traz tudo de dentro dele para a tela, em que ele faz um papel de um cara que trabalha numa companhia de TV, e aí ele descobre uma programação diferente de um canal que ele acha que é da Ásia, que mostra violência e sexo e tudo mais.
E ele fica fascinado, o tema da obsessão é muito recorrente, né? Também esse tema do snuff aí, que é muito louco, Snuff, né? que é forte e tudo mais. E aí ele fica fascinado por isso, ele quer explorar, ele vai atrás e também fica obcecado e perde a razão, perde o sentido e perde um monte de outras coisas no longa. É legal também como ele está sempre antenado com o que está acontecendo no momento, né? É a síndrome do vídeo, fala da TV, e aí tem toda a ideia de que a TV pode substituir, no filme tem toda essa ideia de que a TV pode substituir relações pessoais e tudo mais. E era muito da época isso. 83, né? 83, e aí você vê que era muito presente, que a TV estava com muita força nos Estados Unidos e chegando, tendo mais acesso em outros lugares do mundo, enfim. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas eu já volto com mais bizarrices do mestre David Cronenberg. Fica aí. Estamos de volta com o Moviola, estou aqui do lado do Renato Almeida, jornalista, estamos falando sobre a carreira, a filmografia de David Cronenberg. Cara, do mesmo ano temos o que tem um nome muito esquisito em português, vou ter que colar, que é o The Dead Zone. Em inglês e em português é A Hora da Zona Morta. A Hora da Zona Morta. Que era a hora tava a Hora do Espanto, a hora tava... Mais um exemplo. Tava famoso, né, colocar os nomes assim. A Hora da Zona Exatamente. Morta é horrível. E é mais um exemplo dos longas em que ele pega um ator assim que tem Então, uma isso que eu ia cara falar. boa assim pra Do cinema. Christopher Walken, né, cara? É assim, pra gente, que eu vivia falando isso na faculdade, falo até hoje, assim, é muito bom você conseguir achar um ator que tem aquela cara, puto, o cara tem uma cara cinematográfica. Sim. Eu quero filmar esse cara. E o Christopher Walken é assim. E foi também, ele entrou novamente no tema do sobrenatural. O cara podia enxergar, tinha visões do futuro e podia fazer mudanças no futuro das pessoas e tudo mais com o toque. E aí é particularmente um filme interessante porque essa é uma adaptação de uma história que já era conhecida nos Estados Unidos, porque é uma obra do Stephen King. Stephen King é um cara também que dispensa apresentações, né? E mostra como o Cronenberg tem o tato, tem o talento de adaptar obras, né? da ficção, da literatura, enfim. Amy. Amy is my daughter's name. Your daughter's screaming. The house is burning. Your daughter's in the house. It's not too late. Amy. Amy! Bom, em 86 tem o maior sucesso do Cronenberg no Brasil até hoje, né? Provavelmente, A Mosca. É legal justamente que ele colocou esse filme, essa história, num patamar que eu acho que é o mais desejável possível, porque esse filme é mais do que um remake, é uma reimaginação da A Mosca da Cabeça Branca, do Vincent Price, que é um filme da década de 50 ou 40, enfim. Mas ele não tinha esses recursos, então o filme não é tão, sabe, guts, assim, não vai fundo em você. Você tem todo o choque, né? Aquela coisa que você já viu em outros filmes na época, como A Múmia, aqueles filmes de monstros, dos monstros da Universal, todo aquele choque da sociedade ou das pessoas que interagiam, mas na versão do Cronenberg ele pôde colocar todo o sadismo dele, visual, para fora. Então, assim, tem as cenas antológicas dele, ele vai se desfazendo aos poucos, né? Umas coisas diferentes que na época chamou a atenção de todo mundo, não tem quem não goste. My ear. No. I'm scared. Help me. Ele tem experiência no assunto, o negócio de insetos e tudo mais, ele teve experiência com botânica, e aí o cara coloca isso, fez até uma participação ali, fez um cameo no longa, mas é um longa indispensável, é o ápice da filmografia dele, e depois ele vai se reinventar mais para frente, né? Mas A Mosca é realmente o mais marcante, é o que vale a pena. E outra coisa, também deu oportunidade para o Jeff Goldblum, que a Fox não apostava no Jeff Goldblum, falava que ele tinha uma cara... Não é bonitão o suficiente para vender. Esquisita.
cara esquisito, não é bonitão pra vender, tinham contado o Michael Keaton, não topou, porque ficou com medo, não gostou e tal. E aí encararam, levaram o Jeff Goldblum, a namorada que era a Dina Davis na época, e aí rolou, foi um sucesso. Cara, a música ela fecha um ciclo, ela começa um outro ciclo de nova linguagem pro Cronenberg ou não, cara? Ou ele vai manter esse cru, esse alternativo mesmo depois? Tem uma coisa interessante. Essa coisa pornográfica, assim, de visual e tudo mais, de escancarar essa violência física, ela, na verdade, ela passa por um outro nível. Que eu acho que o Gêmeos, o Mórbida Semelhança, logo depois, ele tem exatamente essas coisas de, sabe, escandaloso e te pegar, assim, nas vísceras e tudo mais, só que no nível psicológico, não no nível físico, sabe? A gente vê isso com as atuações marcantes, com a atuação marcante do Jeremy Irons, com as atuações, né, que ele faz 2 papéis, mas enfim, totalmente diferentes, complementares no caso, mas ele começa a se renovar, ele dá uma nova caminhada para a carreira dele, na verdade. É isso aí. Cara, o Moviola de hoje acabou, bicho. Valeu, brigadão pela presença. Grande prazer. Quem quiser acompanhar seu trabalho, os sites que você escreve, manda brasa aí pra gente. Sobre cinema eu escrevo no www.herói.com.br, mas eu também escrevo muito sobre games para a revista GW, para a revista Nintendo World e também para o GameWorld.com.br. É isso aí. E aí eu falo muita besteira em todos esses lugares, no Twitter, no Facebook também, se quiser me procurar, estamos por aí. É isso aí, tá tudo na tela aí pra quem quiser anotar. Gente, se você quiser mandar um tema pro Moviola, cine@playtv.com.br. O de hoje acabou, um grande abraço.